Quando a gente ouve falar em paraíso fiscal, o que vem à mente? Geralmente, aquela imagem de ilhas com coqueiros, né? Mas, e se a realidade for muito mais complexa e estiver batendo na nossa porta todos os dias? É isso que vamos investigar hoje, mergulhando nas ideias de Ladislau Dalbor sobre a era do capital improdutivo para entender o que realmente acontece por trás desse sistema. Para começar, uma pergunta. Para onde vão 30 trilhões de dólares? E não, isso não é uma questão filosófica. Esse é o valor estimado de dinheiro que simplesmente some, desaparece do radar dos governos. Uma fortuna que poderia literalmente transformar o mundo, mas que hoje vive em um sistema financeiro completamente paralelo. Para a gente desembolar esse novelo, nosso papo vai se dividir em 5 partes. Primeiro, vamos ver o que realmente são esses paraísos. Depois, o tamanho dessa rede global. Em seguida, como ela funciona de forma impune. Aí, vamos ver o impacto disso no mundo real. E, por fim, o que tudo isso significa para o capitalismo de hoje. Então vamos lá, o ponto de partida aqui é esquecer aquela imagem de cartão postal. Sabe, aquela ideia da ilha remota, cheia de palmeiras? A realidade é bem mais sofisticada e, o mais importante, está totalmente integrada ao nosso sistema financeiro global. A primeira coisa a entender é que um paraíso fiscal não é só um lugar, é uma rede. Uma rede sistêmica de territórios que operam meio que por fora das leis de cada país. O objetivo é um só: criar um caminho para que enormes fluxos de dinheiro possam escapar das suas obrigações fiscais, ou seja, dos impostos. E tem uma citação do Nicholas Jackson que resume isso perfeitamente. Ele diz: se você não pode ver o todo, não pode entendê-lo. A atividade não acontece em alguma jurisdição, acontece entre as jurisdições. A grande sacada do sistema é essa. Ele foi feito para operar nas brechas, nos vácuos legais que existem entre um país e outro. É por isso que é tão difícil de rastrear. Ok, mas qual o tamanho disso? Quão grande é essa tal de rede sombra? Bom, aqui a gente precisa respirar fundo porque os números são de uma escala que é até difícil de compreender. As estimativas mais conservadoras falam em algo entre 21 e 32 trilhões de dólares. É tanto dinheiro que a gente mal consegue visualizar. É como se existisse uma outra economia global, uma economia fantasma, operando completamente nas sombras. Para a gente ter uma base de comparação, o PIB do mundo todo, em 2013, foi de cerca de 73,5 trilhões. Ou seja, essa fortuna escondida representa uma fatia gigantesca de toda a riqueza que o planeta inteiro gera em um ano. É um volume de recursos simplesmente absurdo. E quando a gente traz isso para o Brasil, a estimativa é de que a nossa fatia nesse bolo seja de 520 bilhões de dólares. Isso equivale a 27% do nosso PIB. Imagina só, mais de um quarto de tudo que o país produz em um ano simplesmente vaza. É um ralo gigantesco de recursos. Então fica a pergunta, né? Como é que uma coisa desse tamanho é possível? Isso não acontece por acaso. Existe toda uma arquitetura, uma engenharia muito bem pensada e construída para garantir a impunidade. Um dos truques mais clássicos é o dos preços de transferência. A lógica é simples. A empresa registra os seus lucros lá fora, no paraíso fiscal, onde o imposto é zero ou quase zero. Ao mesmo tempo, ela registra todos os custos aqui, no país onde ela realmente opera, para poder abater esses custos dos impostos que ela deveria pagar. É uma manobra contábil devastadora. E essa ilustração aqui é fantástica. Ela mostra todo o arsenal. No centro, a gente vê como poucos grupos financeiros gigantes conseguem capturar o sistema. Eles usam uma blindagem jurídica, fazem acordos para evitar a punição e têm até o que a gente pode chamar de uma arma de ataque jurídica. Vamos ver cada um desses pontos? O primeiro pilar é essa tal de blindagem jurídica. As corporações usam tratados de investimento internacionais, que estão acima das leis nacionais para criar um tipo de escudo. Com isso, elas basicamente se protegem contra qualquer tentativa dos governos de regular ou de taxar as atividades delas de forma mais efetiva. E quando elas são pegas? Bom, aí entram os acordos judiciais. Em vez de enfrentar um processo criminal com risco de executivos serem responsabilizados, a corporação vai lá e paga uma multa. Uma multa milionária, claro, mas que para ela é só mais um custo operacional. A culpa nunca é reconhecida e o jogo continua. E o sistema não é só de defesa, ele também ataca. Existe um sistema judiciário paralelo, privado, como o CIAD, ligado ao Banco Mundial. E lá, uma empresa pode processar um país inteiro. Pensa só, um país aprova uma lei para proteger o meio ambiente e uma corporação pode processar esse país dizendo que essa lei vai prejudicar seus lucros futuros. E o pior, muitas vezes elas ganham.
Certo, tudo isso parece um pouco distante, uma discussão de advogados e financistas, né? Mas a verdade é que essa arquitetura abstrata tem consequências muito concretas na economia e na vida de todo mundo. E aqui a gente chega no coração do conflito. De um lado, a sociedade. Para a gente, os impostos são o retorno que financia saúde, educação, segurança, infraestrutura, mas para a visão que sustenta esse sistema, o imposto é só um custo que precisa ser minimizado a qualquer preço. E aí a gente sente no bolso. O Jackson tem outra frase ótima sobre isso. Ele diz que essa estrutura offshore ajuda a explicar por que, por exemplo, as nossas contas de celular são tão caras. Quando o dinheiro não é arrecadado, os serviços públicos pioram, e a falta de transparência permite que monopólios se formem, elevando os preços para todo mundo. Então, quando a gente junta todas essas peças, a rede, a impunidade, o impacto real, a gente chega na tese central de Ladislau Dalbor. A gente vive a ascensão de um capitalismo improdutivo. É aqui que o quebra-cabeça se monta. Em resumo, esse sistema todo trava o desenvolvimento. O dinheiro que deveria estar circulando na economia real, sendo investido em novas fábricas, em tecnologia e em salários, ele é drenado por um circuito financeiro que não produz nada de concreto. É capital gerando mais capital, sem criar valor real para a sociedade. O que a gente vê, então, é que a própria lógica da acumulação mudou. Os recursos são drenados da economia produtiva. Eles não são reinvestidos para gerar mais produção e emprego. E, para completar, não pagam os impostos que deveriam sustentar a sociedade. É um sistema que se tornou extrativista e não criativo. E a gente termina com essa reflexão. Se essa vasta acumulação de capital, esses trilhões de dólares, não está sendo usada para gerar produção, empregos e bem-estar para a sociedade como um todo, a quem de fato ela está servindo? Fica aí a pergunta.